Oi, pessoal. É um prazer grande estar aqui, tê-los aqui comigo. Eu vou, eu vou começar aqui a minha apresentação. Eu queria que quem estivesse aqui me falasse, se já está vendo a tela no modo apresentação, que eu acho que tem a minha carinha aqui. Sim, sim. Sim, obrigada, Pascoal. Vamos lá, né? Eu acho que só para dizer um pouquinho como é que está a dinâmica, eu preparei um deck de slides e a ideia aqui é que a gente possa trocar no final. Então, vai ter algumas interações com vocês, mas fiquem tranquilos que no final a gente vai dar aí um espaço para essas trocas, tá bom? Então, eu vou contar aqui, tudo bem? Podemos seguir? Eu vou contar aqui um pouquinho, né, como é que esse tema chegou até mim. Então, quem que sou eu, né? Eu fui durante muito tempo uma executiva de mercado no mercado de cervejaria, um mercado extremamente agressivo. É, E até que a vida contou para mim que a gente precisava dar, não precisava ser assim, né? Tão agressivo. Eu trabalhei em Bacardi, trabalhei em Diageo, trabalhei em Fenza e depois Heineken como gerente de marca. É, E aí, depois da maternidade, eu fiz uma transição de carreira. Quando eu fiz essa transição de carreira, foi quase que natural, assim, procurar ajudar e apoiar a criar ambientes onde as lideranças pudessem ser mais participativas, porque eu vivi isso, né? Eu realmente não consegui vivenciar a maternidade dentro de um ambiente de uma cervejaria. E não é porque é cerveja, é porque qualquer ambiente agressivo, né, em termos de performance e resultado, onde o humano ele não tinha muito espaço e muito lugar, né? Além disso, eu tenho uma passagem, eu sou atleta profissional de vela, eu tive uma passagem como atleta brasileira de vela, hoje ainda sou campeã brasileira de algumas categorias. Então eu vivo um ambiente de alta performance onde existe essa troca. E aí a segurança psicológica, ao longo dessa minha formação para essa transição de carreira, foi um tema que realmente começou a fazer sentido para entender esse potencial desse emocional no ambiente de trabalho, né? Aqui são algumas empresas que já conhecem meu trabalho, seja como coaching executivo, seja como professora, eu sou professora e mentora de carreira na FIA, seja como projetos de cultura organizacional, enfim, eu sou uma consultora independente também em alguns projetos, tá? E aí, a pergunta que fica assim em relação à segurança psicológica é hoje, né? Se você pudesse fazer para o seu time, né, ou para o time que você cuida, será que a gente está conseguindo trazer o melhor das nossas pessoas e o melhor do nosso time? E aí, pensando assim, eu queria fazer um convite para vocês, para a gente pensar aqui juntos, né? O que que, o que que você gostaria hoje de aprender, né? O que que você gostaria de saber sobre a segurança psicológica? Se puder tirar uma foto do QR Code e votar, se não, tem aqui o Menti e tem o número. A ideia aqui é a gente colocar todo mundo na mesma página, né? Para no final a gente poder entender juntos aqui e aprender alguma coisa, né? Prática. Eu vou, se alguém puder colocar, deixa eu ver se eu consigo colocar no chat também. Deu para tirar o QR Code? Deixa eu colocar o link aqui, que eu só não atrapalhei dentro do Menti. Só um minutinho, peraí. Quem não conseguiu, já estou vendo as respostas aqui. Peraí. Share, copy link, vamos lá. Quem não conseguiu, estou colocando aqui no chat para gente o link, tá? Olha só o que está aparecendo aqui para nós. O que é e como divulgar dentro da empresa,
Como sensibilizar e convencer a alta liderança para a importância desse tema? Como mostrar para a diretoria da empresa que abordar o assunto de segurança psicológica também é importante? Como contribuir para o RH, para um ambiente seguro psicologicamente? Como ajudar os líderes a entender e praticar? Quais práticas são possíveis além do respeito de opiniões e tolerância ao erro? Como implantar? De que forma dar essa segurança aos colaboradores mais retraídos? Quais indicadores vão mostrar que eu estou indo no caminho certo em segurança psicológica no meu time? Ações práticas no dia a dia de como gerar essa segurança no ambiente corporativo de home office? Como abordar o tema? Como implantar na empresa, começando do zero? Acho que já dá para ter um tempero aqui. Obrigada, né? Eu acho que eu vou deixar depois os meus contatos para a gente continuar falando, porque esse tema, o grande desafio dele é a gente falar dele em 50 minutos. Mas eu acho que eu gostaria de começar aqui apresentando para vocês o que que não é segurança psicológica. Eu acho que aqui também a gente já tem alguma clareza, tá? De algumas coisas que saíram ali. Então, a gente começa aqui, né? Segurança psicológica não é reciprocidade de confiança. Eu preciso criar um ambiente de confiança, e a segurança psicológica, ela está nesse ambiente, mas não é a mesma coisa, tá? Ela não é saúde mental, nem saúde emocional. Ela também não quer dizer que eu crio um ambiente de segurança psicológica que eu vou ter menos conflito, mas eu vou ter ambientes onde se pode falar abertamente sobre conflitos. Não tem a ver com menor performance, não é sobre a empresa, a empresa tal tem segurança psicológica, porque o próprio conceito que eu comentei na sessão plenária, a segurança psicológica é o espaço que existe dentro de uma equipe, aonde essa equipe é segura para se tomar risco. Então, a gente está falando sobre time, não é sobre empresa. Nada do que a gente tem de teoria hoje fala sobre se a empresa tem segurança psicológica ou não, ela acontece dentro dos times. Não é sobre você ser legal, e aqui é uma das coisas que a gente vai falar que é um risco, né? E não tem a ver com personalidade, com eu ser mais extrovertido ou menos introvertido. Segurança psicológica também não é segurança de trabalho. Eu costumo dizer que em um ambiente onde a gente tem acidentes de trabalho, a segurança psicológica se perdeu antes, tá? Ela não existia. E aí ela pode, um ambiente que não tem segurança psicológica, ela é sim um risco para um acidente de trabalho, por exemplo. E aí eu gostaria de começar aqui a provocação de como é que seria, né, o potencial de uma organização onde a cultura mostra que as pessoas, elas têm a sua opinião levada a sério, elas sentem que as opiniões delas são levadas a sério. Uma frase da doutora Amy Edmondson, que é quem cunhou, né, a teoria da segurança psicológica. Vou dar um panorama geral, né, o que que aconteceu no mundo do trabalho, aqui a gente não precisa entender muito mais do que isso, mas a gente tem mil afazeres, mil tarefas, a gente está falando de mundo VUCA, de aprendizagem contínua, agora de crédito de carbono, produtividade e tudo mais, tá? Mas onde é que está esse componente emocional? Onde é que está o espaço para a gente falar das emoções no ambiente do trabalho, né? Quem aqui nunca se sentiu é, nesse lugar, né? Ou se a gente pegar aqui, né, quem que é a pessoa que está no conflito e quem que gostaria de estar em cima da mesa? E a gente tem aqui uma outra realidade, que eu trouxe aqui um estudo da Corey Ferry sobre o que que vai acontecer no mundo do trabalho, né? As tendências, isso pós-pandemia. Então, o que que a gente vai ter? A gente vai ter futuramente culturas que a gente vai precisar reinventar e recriar. A gente vai precisar superar o burnout não esperando que isso venha da organização. A gente vai ter que ter ferramenta interna para isso. A gente vai vivenciar a escassez, né? Já estamos vivenciando, seja de talentos ou mesmo escassez de recursos. A sustentabilidade e o crédito de carbono é uma modelagem do futuro que não vai deixar de existir. A gente tem que também trabalhar a nossa individualidade e a individualidade de cada negócio, levando um olhar responsável para aquilo que a gente produz e que a gente comercializa, olhando não só o indivíduo, mas também liberando todo o potencial da diversidade. Então, a gente vai ter aí esse olhar plural. Pensando nisso,
como é que está o mundo, né? Esse aqui foi um relatório do World Economic Forum de 2024, ainda está em inglês, mas ele traz a primeira vez, né? Ele traz um conceito de coopetição, ou seja, as nações, não são nem as organizações, as nações vão precisar competir e cooperar, porque o planeta é único. E pensando nisso, os governos vão entrar cada vez mais nas empresas, nas grandes malhas logísticas e de matéria-prima e de abastecimento, para que a gente possa fazer economias inclusivas e a gente consiga, minimizar o impacto. Ou seja, colaborar é a única maneira que a gente vai seguir evoluindo como espécie. Então, assim, para colaborar, a gente precisa de coragem, e coragem inicialmente para a gente falar. Esse é um slide que eu adoro do Instituto Internacional de Segurança Psicológica, que é o seguinte: a gente resolveu muitas coisas, né? Se a gente não quer parecer ignorante, então a gente não faz pergunta. Se a gente não quer parecer incompetente, não admite erro. Não quer parecer intrusivo, não oferece ideia. Não quer parecer negativo, não questiona. E desagradável, eu não discordo. Qual que é, então, o custo desse silêncio dentro dos times e dentro das organizações? Quem aqui não teve que omitir uma opinião, ou quem aqui não teve que falar uma opinião e depois que falou, né, se sentiu constrangido ou se sentiu que não foi bem recebido? E o que que acontece, né? A neurociência ensina que a segurança por si só é uma herança evolutiva. Ao longo de todo o nosso ano da vida de aprendizagem, a gente aprendeu a passar de ano, a ter uma média e a acertar. E agora a gente está tendo que criar ambientes onde a gente possa falar sobre problemas, falar sobre conflitos, levantar falhas, aceitar a diversidade, né, diversidade de pensamento. E a gente sabe que o medo, essa gestão do medo, quando a gente foge desse lugar, né, quando a gente está inseguro, a gente tem três caminhos: ou a gente ataca, ou a gente paralisa, ou a gente corre. E isso não é diferente, nosso cérebro não consegue discernir entre um impacto, né, físico real e o impacto psicológico. Então, o que que poderia promover um ambiente, né, sem medo? O que que poderia promover um ambiente onde a segurança psicológica está presente? Esse termo, ele surgiu em 65 com Edgar Schein, tá? Termo segurança psicológica. Mas ele não tinha essa definição. Em 99, a doutora Amy, estudando erros, ela é líder na cadeira de ela é chefe da cadeira de liderança de Harvard, e ela estava estudando erros das equipes. Quando ela chega para estudar os erros, ela fala: bom, eu preciso estudar os erros em equipes aonde eu tenha uma rotatividade muito alta. Ela foi em equipes de cirurgiões cardíacos nos Estados Unidos. E aí ela começou a estudar, porque eram equipes multidisciplinares, equipes com muitos especialistas, e equipes aonde não tinha ainda, em 99, a gente não tinha muito pouco de inteligência é, digital nisso, né? A gente tinha um prontuário médico onde era muito fácil dar uma aspirina ao invés de uma heparina. Pensando nisso, ela chegou numa seguinte conclusão: as equipes que mais erravam eram as mais coesas. Num TED Talks dela, ela fala que quando ela descobriu isso, ela falou: puxa, eu não posso ficar aqui porque eu já tenho um viés, eu vou colocar um assistente meu para poder estudar o comportamento dessas equipes. E ela fala que ela tropeçou no ambiente da segurança psicológica, porque ela percebeu que essas equipes eram mais coesas porque elas falavam abertamente sobre o erro. Todo mundo tinha uma série de elementos, clareza dos papéis, todo mundo tinha confiabilidade, todo mundo entendia o significado do trabalho e tinha em vista o objetivo de que a vida do paciente importava. Então, ela tropeçou nessa história da segurança psicológica. Esse estudo ficou praticamente guardado, até que um dia o Google, em 2011, resolveu entender por que as 180 equipes dele performavam de forma diferente, dado que elas tinham um capital intelectual muito parecido. O Google passou mais de 3 anos estudando esse projeto, essas equipes, que foi um projeto Aristóteles, isso está amplamente divulgado nas redes sociais, tá? Que ele chegou em conclusão em 2016? Essa conclusão virou um artigo no New York Times, tá?
Ele trouxe os padrões dessas equipes. Por que que ele descobriu? O que que ele descobriu? A partir daí, a doutora Amy, ela passou a ser, né, a referência nos maiores pensadores é, nas cadeiras de liderança no mundo inteiro, né? Então, ela, assim, ganha todos os prêmios, porque esse tema realmente é um tema que faz sentido no ambiente de trabalho hoje. Então, segurança psicológica, como eu já disse, é uma crença compartilhada. Então, já começa daí, né? Crença compartilhada é todo mundo pensa parecido sobre um determinado tema. Compartilhada entre quem? Entre os membros de uma equipe, de que naquele lugar é um ambiente seguro para se tomar risco. Eu costumo dizer que é muito fácil a gente fazer um paralelo com o nosso almoço de domingo. Quantas vezes a gente não está dentro de um almoço de domingo em família, de repente chega o vizinho para entregar alguma coisa e aí ele acaba sentando à mesa e alguns dos assuntos que eram amplamente falados com a chegada de uma outra pessoa não é falado. Então, essa dinâmica dessa crença compartilhada e desse ambiente seguro, a gente vivencia não só no ambiente de trabalho, a gente vivencia também na nossa vida pessoal, tá? E aí, quando ela criou esse conceito, perguntaram para ela: eu vou ter que diminuir o compromisso por resultado? Eu vou ter que diminuir a performance? E aí ela chegou nessa matriz, aonde ela cruza a segurança psicológica no eixo Y e a pressão, né, a pressão por resultado no eixo X. E ela chega em 4 quadrantes. Então, eu tenho aqui, né, o primeiro quadrante, que é o quadrante da apatia, ou seja, eu tenho baixa segurança psicológica e baixa pressão por resultado. Eu tenho uma equipe que ela não dá trabalho nenhum, também não causa impacto nenhum. Eu tenho uma outra zona que é a zona de conforto, onde eu tenho alta segurança psicológica e baixo compromisso por resultado. Aqui a gente tem uma sensação de que a gente está no caminho certo. Só que aqui, quando a gente começa a conversar sobre os problemas, as pessoas usam muito o valor amizade, e esse valor amizade vira uma baita de uma frustração. Então, assim, você me traiu, você não falou tal coisa na reunião, e a gente ficar nessa zona de conforto, ela também é perigosa. Uma outra zona que não é possível ficar muito tempo, onde muitas das equipes estão, é na zona da ansiedade, ou seja, eu tenho alta pressão por resultado, com baixo espaço onde eu possa errar, onde eu possa falar, onde eu falhar, onde eu possa ser eu mesma. Essa zona da ansiedade aqui. O que a gente busca com a segurança psicológica é a zona da aprendizagem. Tem até um livro muito legal que chama Segurança Psicológica 360 Graus, que fala sobre as novas organizações que aprendem. Então, a gente performa nesse lugar da aprendizagem. Só que tem uma questão muito importante aqui, não é linear esse movimento dentro das equipes. Muitas vezes a equipe está aqui, ela tem que vir para cá, ela passa pelo conforto, ou às vezes ela passa pela ansiedade, ou às vezes ela fica no conforto. E essa dinâmica, ela é muito sutil. Ela muda a cada momento que muda uma pessoa dentro da equipe, por exemplo. Ou ela muda a hora que chega um objetivo novo. Então, a segurança psicológica, eu digo que é quase que um modelo de gestão onde a gente tem que estar sempre buscando essa zona de aprendizagem. Um outro questionamento, aí, o que que acontece aqui, né? Só para a gente ter um pouco da ideia do que é, né? A zona do conforto, eu tenho relação baseada em amizade, eu tenho falta de foco, senso de urgência não funciona, né? Falta orientação para o resultado e aquela coisa, não se mexe em time que está ganhando, aqui está todo mundo bem. Já na ansiedade, eu não tenho eu sufoco a inovação, porque eu não tenho nem o respeito pela diversidade de pensamento. Lentidão na tomada de decisão, porque às vezes o objetivo não está claro, né? A reunião que não tem um objetivo comum. As pessoas não conseguem ficar aqui por muito tempo. A gente tem essa coisa dos silos e feudos, né? Não conta para outra equipe que a gente está fazendo isso aqui. Baixíssimo engajamento. E aí, o que que o Google descobriu, né? O Google descobriu duas coisas nesses times de alta performance dele. Não tinha absolutamente nada a ver com a personalidade diferente, né? Ou o conhecimento. Faltava essa parte do quem, assim, né? Será que é porque a pessoa tem determinada personalidade ou veio de uma determinada área? Não tinha a ver com isso. Mas ele chegou nos 5 padrões desse time de alta performance dele. O primeiro, impacto do trabalho. E aqui, quando o pessoal perguntou lá na frente, né, como é que eu meço a segurança psicológica? Esses 5 padrões do Google já é uma forma da gente medir até em escala Likert.
A gente faz uma pergunta do concordo e discordo, né, com as etapas aqui. E se a gente acredita, né, que eu acredito que nesse lugar, né, nesse time, o trabalho que a gente realiza é importante, então todo mundo tinha essa noção do impacto no trabalho. Depois, o significado. Eu estou trabalhando em algo que pessoalmente importa para todo mundo, importa para mim. Estrutura e clareza. Eu tenho clareza das minhas metas, das minhas funções, e isso está claro dentro da equipe. Confiabilidade. Eu posso contar com o meu colaborador, que eu vou pedir um favor, eu vou pedir um projeto, e ele vai me entregar não só na qualidade, mas dentro do prazo. E o Google coloca o número um ao lado do número dois. Eu faço uma nova leitura dessa história, que eu acho que a segurança psicológica ela abarca todas. Porque teve uma descoberta também, então assim, a segurança psicológica está na base. Aqui eu posso correr risco, eu não preciso, isso não vai ser usado contra mim, eu posso me vulnerabilizar. Se eu tenho a segurança psicológica, eu tenho todos os outros, mas se eu tenho o impacto no trabalho, o significado no trabalho, estrutura e clareza, confiabilidade, não necessariamente significa que eu tenho a confiança psicológica. Então, de novo, né, a segurança psicológica ela está abarcando tudo isso. E teve outra coisa muito importante que eles descobriram, que é todos esses times de alta performance tinham dois comportamentos. Primeiro, igualdade na distribuição de vezes de fala nas reuniões e nos encontros. Então, não era o chefe falando e as pessoas ouvindo, os liderados ouvindo. Eles eram todos membros de uma equipe, se respeitavam a vez da fala e a vez da escuta, sempre na mesma proporção. E uma média alta de sensibilidade social, o que que é isso? Sem que a pessoa pudesse verbalizar como ela estava se sentindo, né, pelo tom de voz, as pessoas eram hábeis a perceber, sentir, né, de forma bem sutil, por expressão ou por comportamento, que às vezes aquela pessoa na reunião não estava nos seus melhores dias e outro membro ocupava um espaço. Então é isso a sensibilidade social. A gente vê isso muito no ambiente dos esportes, né? No ambiente do vôlei lá, né? A bola, todo mundo lá vai lá. Existe um mecanismo é, de, 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 de andamento. E aí, quando a gente pensa em equipe de alta performance, outra pergunta que fizeram para a Amy, como é que as equipes de alta performance erram? E essa já é uma outra forma da gente olhar também as nossas equipes, né? A doutora Amy cunhou três tipos de erro e formas de ressignificar esses erros. Então, a gente pode perguntar para as equipes ou tentar colocar esse lugar da falha, de ressignificar a falha, como um olhar, né, para que a gente possa começar a falar sobre levantar problemas e falar sobre eles. O primeiro tipo de erro é aquele que é evitável, né? Eu estou num cenário aqui que ele é super previsível, eu distraí no processo, teve uma falha de alguma etapa e a gente errou. O que que a gente tem que fazer? Penalizar e corrigir. A gente tem um outro tipo de erro que ela fala sobre evitável em cenário complexo. Ele poderia ter sido evitável se eu tivesse uma leitura rápida do cenário novo, se eu tivesse uma leitura rápida sobre o movimento do negócio que mudou, se eu tivesse identificado isso a tempo. Então, esses erros a gente tem que falar abertamente sobre eles, entender o que que aconteceu para que ele traga novos aprendizados. E a gente tem o último erro, que é o erro que ela fala que é inteligente, ou seja, aconteceu num cenário misto, aconteceu numa tentativa de se criar uma coisa nova, e às vezes ele deu tudo errado, né? Sobre esse lugar, que são os erros que a gente muitas vezes transforma um modelo de negócio, né? Aqui a gente traz muito um modelo de negócio da aviação. As falhas nesse lugar, por exemplo, eles proporcionam uma mudança do sistema e do ecossistema inteiro, tá? E isso não é sobre culpar quem errou. Isso é sobre encontrar novas formas da gente falar abertamente sobre falhas e novas formas da gente construir oportunidades, tá? Então, essa é um pouco da teoria dela. E aí, como é que a gente alcança essa alta performance no time, né?
Aqui eu vou trazer os 7 elementos que são propulsores da alta performance no time, que também é uma outra forma de medir que o Instituto Internacional de Segurança Psicológica usa, que foi da onde eu fiz a minha formação. Mas a gente não precisa se prender a eles, tá? Existe um assessment que trabalha eles. Aqui eu não vou apresentar o assessment, eu vou apresentar uma outra forma da gente fazer. Então, que elementos são esses que, em conjunto, trazem a segurança psicológica? A primeira coisa, como é que eu reajo a erro? Se eu cometo um erro aqui, isso não vai se voltar contra você, né? Essa é a sensação. Se eu cometer um erro aqui, isso não vai se voltar contra mim. Então, como é que será que eu me sinto em relação a isso? Número 2, como é que eu lido com o problema? Aqui, os membros da minha equipe estão aptos a trazer problemas e questões difíceis para discussão. O quanto eu concordo, o quanto eu discordo disso. Aceitar a diversidade. Aqui eu estou falando até diversidade de pensamento, de crenças, né? A gente não está nem falando de questões de gênero aqui. Eu acho que a gente está indo um passo bem antes, né? É aceitar o diferente mesmo. Aceitar a geração diferente, por exemplo, né? Aqui, nessa equipe, não se rejeita um ao outro por serem diferentes ou pensarem diferentes. Assumir riscos. Eu posso tomar riscos nesse time, sem que isso se volte contra mim. Eu posso pedir ajuda, é fácil pedir ajuda. E apoiar-se mutuamente. Eu sinto que ninguém vai minimizar o meu esforço, né, se eu precisar aqui de algum apoio. E por último, apreciar. Trabalhar com os membros desse time faz com que as minhas contribuições talentosas sejam valorizadas. De todos os trabalhos que eu já faço de segurança psicológica em parceria com o Instituto ou sozinha, a apreciação aqui no Brasil é uma coisa que é muito difícil da gente conseguir fazer. Porque a gente não gosta de elogiar o colega, porque às vezes elogiar o colega pode dizer que o colega está melhor que eu, e aí eu estou num outro lugar que eu não vou ser bem não vou ter valor. Então, a apreciação, a gente entende que é uma cola muito importante para a gente começar a colaborar. A gente tem que apreciar não só as diferenças, mas também as pequenas conquistas. Colocar isso no dia a dia também é algo que a gente sente que, e às vezes em conversas, em reuniões de feedback, muda o parâmetro. Então vamos lá, o que que eu tenho aqui? Eu tenho 7 elementos que são propulsores da alta performance. Isso aqui é uma das formas que eu uso quando eu vou dar alguma palestra, quando eu vou falar com algum time, né? Quando a gente pensa nisso aqui, quais hoje eu gostaria de viver mais? As pessoas vão lá e colocam post-its, por exemplo. É, E aí a gente entende e temos remédios para cada uma dessas coisas, né? Muitas vezes agora, por exemplo, eu estou com uma equipe que a questão do lidar com erros e assumir riscos é uma das maiores dificuldades deles. Mas eles acabaram de passar por um grande acidente de trabalho. Então, assim, é natural que isso esteja acontecendo e um exercício como esse permite que eles comecem a dialogar, tá? Mais um exemplo. Por onde a gente começa? Não tem jeito. Tem que começar pela liderança. Por quê, né? Assim como já foi falado aqui, os programas de cultura e tudo mais, a gente pode começar a mudar a segurança psicológica, ou colocar elementos de segurança psicológica da base para o topo, sim. Mas a gente precisa ter um exemplo dos times de líderes para que isso seja cascateado. A gente tem percebido que isso é mais fácil de pulverizar para a organização. Os comportamentos da liderança contemporânea que estão orientados para o futuro, né? E aqui a doutora Amy traz 3 coisas muito simples. Primeira coisa, semear a humildade, ativar a curiosidade e responder produtivamente com empatia. Então, aqui também a gente pode começar a colocar em reuniões elementos deste tipo. Exemplo, semear a humildade. Tá claro para a minha equipe o trabalho que eles precisam realizar? Eu compartilho os cenários, eu construo uma compreensão compartilhada sobre onde a gente está e para onde a gente quer ir, qual que é o caminho que a gente quer ir. Eu me assumo vulnerável como líder, né? Olha, eu quero, a gente tem um desafio aqui muito grande, eu conto com você para tal determinada coisa. Ou aqui a gente precisa de uma reunião onde a gente vai decidir estratégias. Aqui é uma reunião onde eu preciso ouvir a opinião de vocês. Aqui é uma reunião onde a gente vai sair com uma definição deste projeto ou deste problema.
Será que a gente começa a reunião com essa clareza e com essa humildade do que a gente precisa do outro? Ressignificar o erro e aprender com ele, sem pegar e ir atrás do mensageiro, né? E modelando essa vulnerabilidade no dia a dia e reconhecendo o esforço e o senso de propósito de que cada um importa. Então, eu estou usando lá os elementos do Google, né? Quer dizer, eu tenho equilíbrio de fala, eu tenho uma alta sensibilidade pessoal, eu me coloco nessa situação de vulnerável. Aqui é muito difícil quando a gente começa a falar disso para liderança, porque a gente precisa entender muito a diferença, a gente precisa sair do ego para entrar nessa atuação. Convidar a curiosidade, então reconhecer que a gente não tem todas as respostas, né? Permitir que os times explorem situações e criem cenários para chegar ao melhor que todo mundo precisa. E estabelecer um formato de trabalho que estimule diferenças e pontos de vista. E aqui, a empatia, a gente tem que tomar muito cuidado, porque eu preciso responder intencionalmente, né, produtivamente sobre ela. Encorajar a voz de todos, não é escutar só quem fala, né? Escutar e apreciar, mas encorajar também. A gente não tem que concordar com tudo, né? Então a gente tem que buscar o consentimento do que está acontecendo, não o consenso. Por isso que o ambiente de segurança psicológica é um ambiente extremamente conflituoso, muitas vezes, porque nem todo mundo concorda com as coisas. Mas como é que a gente pode estimular a tentativa que se concentra na aprendizagem da equipe, por exemplo? E uma das coisas que é a maior gentileza é sancionar um comportamento que é inapropriado e que é contraproducente, por exemplo, né? Então, aqui eu já vou fechando, quer dizer, a segurança psicológica não é um lugar onde tudo pode acontecer, não é um lugar fofo, e também não é o resultado final, porque o fato de eu chegar num nível de crença compartilhada, aonde a equipe entende que ali é possível assumir risco interpessoal, ela é um pouco sutil. Isso vai sendo moldado ao longo do tempo, conforme vai se criando uma relação de confiança. Segurança psicológica é um modelo de gestão, né, que permite a aprendizagem e impulsiona a performance, a hora que a gente ressignifica os erros, a hora que a gente entende o que precisa fazer, né? E ela sofre a interferência do ecossistema. O que acontece quando eu tenho esse ambiente, né? As pessoas se sentem pertencentes, a gente tem uma mudança de engajamento, a gente consegue praticar essa liderança participativa, um desejo verdadeiro e genuíno das pessoas em contribuir para o negócio. Os diálogos são adultos, são sobre os fatos, são sobre as estratégias, não são sobre as pessoas, tá? É sobre aquilo que as pessoas vêm tentando fazer. A gente tem um ambiente onde a gente tem dinâmicas saudáveis de time, e a gente permite que o negócio seja sustentável com pessoa. Por quê? Porque a gente vai ter pessoas construindo ambientes onde elas queiram estar. E aqui é um modelo de gestão que a gente busca, está muito na forma como a gente escolhe se comportar. Então, apesar da gente recomendar o começo da liderança, agir com humildade, buscar curiosidade e atuar com empatia é uma coisa simples. Eu criar um diálogo onde eu posso conversar sobre esses 7 elementos, né? Como é que eu aprecio, como é que eu lido com os erros, como é que eu busco apoio mútuo, também é um caminho. Trabalhar os 5 padrões do Google, como é que a gente se enxerga aqui em relação ao impacto no trabalho, significado do trabalho, clareza do papel, também é um caminho. E aqui, Richard Barrett, como sempre, na organizações não se transformam, as pessoas sim. E aí eu queria só fazer essa última provocação aqui para vocês, né? Com todos esses conceitos, com essa clareza assim do que é o conceito, do que não é segurança psicológica, do que é possível fazer, o que na tua opinião você acha que consegue colocar em prática a partir de amanhã? Eu só vou mudar a tela porque eu acho que vocês estão vendo, é o mesmo slide da anterior. Eu acho que no Mentimeter vocês devem estar vendo a outra tela aqui. Deixa eu sair daqui, peraí. Eu já mudei aqui. Então, se vocês voltarem para o Mentimeter, deixa eu voltar o slide. Vamos lá.
Vou olhar o chat agora, tá, gente? Pergunta por enquanto. Vamos sair daqui e vamos ver o que que dá para colocar em prática. Tomada de consciência para autoconhecimento e confiança. Praticar humildade. Se quiserem abrir o microfone também, fiquem super à vontade, tá, gente? Uma das perguntas que foi falada, eu vou comentar sobre como é que a gente começa a implementar, tá? Vou explicar isso aqui, como é que é feito. Deixa eu ver se carrega mais alguma coisa. Para mim aqui não está carregando, mas não sei se tem alguém que quer colocar algum ponto, sente a vontade de falar alguma coisa. Aqui estamos no ambiente psicologicamente seguro, temos ainda 12 minutos para os nossos bate-papos. Preparar os alunos da faculdade de RH sobre como ter alta performance já na sala de aula. Sabe que a Faculdade de Medicina de um grande hospital de São Paulo está começando a dar aulas de segurança psicológica no primeiro ano da Faculdade de Medicina, porque é quando tá fazendo o contrário, né? Porque o residente, ele vai entrar em contato com as pessoas só no último ano. Eles estão fazendo o oposto, começando com aula de segurança psicológica e já colocando o residente, o aluno, para apoiar os residentes no pronto-socorro. Levar dados e fatos para iniciar uma conversa e posteriormente uma ação interna. O que eu acredito muito, né? Eu acho que, e aqui eu acho que é o último slide, né? Eu acho que a gente pode pensar em conjunto. E qual que é o meu maior desafio para criar um ambiente desse, né? E de que ajuda você precisa, tanto para o seu time, né? Para o time dos business partners, para o time, se você é um líder, né? Para o seu time. E eu participei de um projeto muito grande, onde era um projeto de segurança psicológica para os RHs. A gente tem aí números, que realmente somos pessoas que cuidamos de pessoas, mas às vezes a gente esquece da gente, né? Então, como é que a gente cria esse ambiente? Porque a gente só recebe muito problema, né, para resolver nos RH. E aqui estão os meus dados, meu LinkedIn. Vou deixar aqui, mas eu queria que a gente voltasse, e começasse a falar, né, sobre o projeto e sobre o programa. Então, muitas vezes uma empresa quer começar esse tema. Então, o que eu sugiro é que a gente faça primeiro uma palestra de sensibilização, por exemplo, com a liderança, ou com a liderança primeiro nível primeiro nível, na diretoria e gerência. Depois a gente conversa com eles de como é que esse assunto pode ser passado para baixo, né? Porque a gente diagnostica onde é que está quais são os elementos que precisam ser mais praticados dentro daquela equipe. É possível fazer workshops, é possível fazer team coaching, é possível fazer action learning. A ferramenta que vai se usar para começar o diálogo do elemento que precisa ser trabalhado, se é reagir a erros, se é assumir risco, se é se apreciar, se é levantar problema, se é aceitar diversidade. E a gente começa algumas intervenções dando potencial para que esse time entenda o que que eles precisam mudar para desenvolver.
Eu gosto muito das técnicas de coaching e team coaching e coaching de grupos para fazer isso, tá? Tem um pessoal que faz com action learning. E aí, quando a gente tem um time de 12 pessoas, porque existe uma limitação no assessment, é possível fazer e rodar um assessment no Instituto Internacional de Segurança Psicológica sobre esses elementos. Se é uma coisa mais simples, que eu quero descer até os trainees, média gestão, às vezes é possível a gente fazer um questionário dos 5 elementos do Google mesmo, para poder entender como é que eles estão em relação às suas equipes. A gente ainda não tem, tá surgindo, estão surgindo algumas outras formas de medir, mas é algo que cada empresa, pelo que eu sinto, está encontrando a sua forma de medir e poder replicar isso, tá? Então, a gente tem ainda a segurança psicológica, eu acho que ela é esse novo modelo de gestão, mas que a gente ainda está aprendendo, né? Eu acho que é o segundo ano que vai ter o Summit Internacional, onde vão ter mais de 15 cases sendo colocados ali de assessments de antes e depois das interações.